E na parte de período composto, nós vamos entender agora como está subdividido o período composto por subordinação. Na aula passada, você entendeu o período composto por coordenação. E agora, a subordinação. E a subordinação, que se subdivide em 3 partes, eu começo com as orações subordinadas substantivas. Vem comigo aqui na tela para que você possa entender isso comigo. Vamos lá. Olha só. As orações subordinadas substantivas, primeira coisa que você precisa entender, tá? São as nossas características, as características dessas orações, certo? Então vamos lá. Primeiro, elas exercem funções próprias de um substantivo. Elas são introduzidas por 2 conjunções que são que ou se. Essas conjunções são conjunções integrantes. E como é que eu sei que este que ou se são conjunções integrantes? Porque equivalem à palavra estou, certo? Podem aparecer desenvolvidas ou reduzidas. Dessas 4 características, essas 3 primeiras, elas são primordiais para que você entenda o que são as orações subordinadas substantivas, tá bom? Evitei de ler só esse tópico aqui, só esclarecendo para você, porque eu já falei, mostrando, né, que o período é subdividido em 3 partes, o período composto por subordinação, tá bom? Então vamos lá dar sequência para que você entenda comigo isso aqui de forma prática, objetiva e plena. Vamos lá. São 6 as orações substantivas, certo? Subjetivas, que exerce função de sujeito, objetiva direta, de objeto direto, objetiva indireta, exerce a função de objeto indireto. Completiva nominal, complemento nominal, predicativa de um predicativo e apositiva de aposto. Aí você vai dizer assim, mas Arthur, nós já estudamos isso. Sim, estudamos. Vimos aqui, ó, os tipos de sujeito, vimos o que é um objeto direto, objeto indireto, vimos o que é um complemento nominal, vimos o que é um predicativo, o que é um aposto. A diferença é que agora isso vai estar em forma de oração e essa oração é subordinada, certo? Pronto. A única diferença é esta, mas você já sabe essa parte do conteúdo. Então, vamos lá, porque você viu no período simples. Agora, vamos entender no período composto. Preste atenção. As orações subjetivas, elas exercem função de sujeito da oração principal. O verbo da oração principal estará sempre na terceira pessoa do singular. Não há sujeito dentro da oração principal. Os verbos são impessoais, ou seja, só possuem uma pessoa. Quando empregados com as conjunções integrantes, terão a estrutura de verbo de ligação, predicativo do sujeito, o verbo de ligação mais predicativo, tá? Que é isso aqui, ó. É importante, é conveniente, é necessário, urge, tá? Suceder, importar e por aí vai. Eu vou mostrar isso a vocês agora. Acompanha comigo aqui, gente, por favor. Olha só. Seu estudo é importante. Isso aqui é um período simples. Já botei aqui, ó, PS, período simples. Transformando em período composto. É importante, perceba que esse que apresenta o valor da palavra isso. É importante isso. É importante que estude. O que é que acontece? Esse que estude é uma oração subordinada substantiva subjetiva. É necessário, olha o exemplo 2. É necessário sua colaboração. Período simples. É necessário isso. É necessário que colabores. Então, aqui eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui eu tenho oração principal. O mesmo acontece aqui, ó. Oração principal, oração subordinada. Perdão, aqui é período simples, né? Não. O que acontece? Não, tá certo, aqui em cima. Oração principal. Antes da conjunção integrante. Depois da conjunção integrante, oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Pronto. Sempre vai seguir essa estrutura. Vamos lá dar sequência aqui que você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos com calma. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de um objeto direto da oração principal. Liga-se ao verbo da oração principal sem um auxílio de preposição. Há sujeito na oração principal. Diferentemente da subjetiva, que o sujeito é a própria oração subordinada, a objetiva direta apresenta sujeito. Então vamos lá. Período simples. Espero sua chegada. Período composto, né?
Período simples, período composto. Espero que você chegue. Veja que eu posso pegar esse que e colocar a palavra isso. Espero isso. Pronto. Aí vamos lá. Espero que você chegue. Espero o quê? Que você chegue. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração principal. Certo? O professor exigia a presença de todos. O professor exigia isso. Oração principal com o sujeito, que é o professor. Ele exigia o quê? Que todos estivessem presentes. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que objetiva direta? Por que oração subordinada e substantiva? O que equivale à palavra isso. Certo? Então, exatamente por isso aí. Sempre vai haver uma estrutura aí no final, eu vou dar essa estrutura, tá? Vamos lá entender as objetivas indiretas agora. Elas exercem a função de um objeto indireto. Então, preste atenção. Lembre-se da brevidade da vida. Período simples, já coloquei aqui. Deixa eu botar a setinha que eu não botei não. Pronto, período simples. O que é o período composto? É quando eu coloco a conjunção integrante. O que é que eu entendo? Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Pronto, é assim que funciona. Veja que está introduzido pela conjunção integrante. Que, né? Pode ser que ou se. Todos necessitam do teu carinho. Período simples. Período composto. Todos necessitam de quê? Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. De que tu dês carinho. Ok? Pronto. Sempre introduzido por uma conjunção integrante. Completiva nominal. É parecido com um objeto indireto, só que é um complemento do nome agora. É um nome antes da preposição. Olha para cá. No período simples, deixa só eu subir mais, eu vou limpar aqui a tela. Pronto, fica aqui melhor para eu escrever. Então vem cá comigo. Olha só. Todos têm necessidade do teu carinho. Período simples. Tá? Período composto. Todos têm necessidade de quê? Ó, aqui, oração principal, antes do de, oração principal. Depois do de, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Certo? Necessidade é nome, não é verbo. Ele tem certeza da vitória, período simples. Período composto. Ele tem certeza de quê? Oração principal, oração subordinada, substantiva. Opa, objetiva indireta não. Completiva nominal. Por que completiva nominal? Porque antes da preposição vem um nome. Ok? Pronto. Funciona dessa forma. Já eu coloco uma síntese para vocês. Predicativa. Exerce a função de um predicativo. Gente, preste atenção. Sempre depois da conjunção integrante vem um verbo de ligação. Se eu receio era que chovesse. Então, ó, isso aqui é um verbo de ligação. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Oração principal. Antes da conjunção integrante, oração principal. Meu desejo era a sua felicidade. Período simples. Transformando para o período composto. Meu desejo é que sejas feliz. Oração principal. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que oração subordinada, substantiva, predicativa? Porque é introduzida por uma conjunção integrante. Ó. Então, vai ter essa característica. Já a positiva e última, o que é que acontece? Funciona como um aposto, é um termo explicativo. Sempre virá separada por 2 pontos, não tem para onde correr. Período simples, desejo-lhe uma coisa, sua felicidade. Período composto, desejo-lhe uma coisa. Que? Desejo-lhe isso. Oração subordinada, substantiva, a positiva. Sempre dessa forma. Deixa eu ver se eu coloquei outro exemplo aqui, que eu não estou vendo, tá aqui embaixo, deixa eu ver. Coloquei mais um exemplo, ó. Tá? Ó. Quero somente isso. Aprenda português. Quero somente isso. Que? Quando eu coloco o que, oração subordinada, substantiva. Se tem 2 pontos, então ela vai ser a positiva. Certo? Sintetizando isso que eu falei, gente, como é que vocês podem entender? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês bem rapidinho, tá? Agora é o famoso pulo do gato. Presta atenção. Se a estrutura é essa, ó, todas vão apresentar conjunção integrante. E você sabe que a conjunção integrante é que ou se, né? Então, ó, todas apresentam conjunção integrante. São 6. Preste atenção nessa síntese que eu vou fazer agora. Isso aqui vai clarear muito a sua mente, certo? Então, ó, preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo?
o que é que você precisa ficar esperto? Aquilo que vem antes da conjunção integrante. Ó, vou colocar o mais aqui, preste atenção, acompanhe meu raciocínio, por favor. Se antes da conjunção integrante não há sujeito, e por que não há sujeito? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular, o verbo é impessoal, certo? Então, ó, se não há sujeito na oração principal, o porquê eu já falei, certo? Não há sujeito, já mostrei o porquê. Isso aqui vai ser igual a uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se antes da conjunção integrante, pessoal, você encontrar um verbo com sujeito, é óbvio, né? É óbvio. Então, isso aqui vai ser igual a uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Se antes da conjunção integrante você encontrar uma preposição, uma prep, vou botar abreviado, você toma cuidado, porque pode ser duas, ó. Você vai ter que tomar cuidado. Aí você vai olhar o que vem antes dessa prep, certo? Se for um verbo, então aqui você vai ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Se for um nome, você vai encontrar uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ok? Pronto. Faltam duas. Se antes da conjunção integrante você encontrar um VL, verbo de ligação, você vai encontrar aqui uma predicativa. Tá? Então, você vai encontrar uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Se antes da conjunção integrante você encontrar dois pontos, então você vai encontrar uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Então pronto, pode pegar todos os exemplos que eu coloquei para vocês e gravar, decorar esta síntese que eu acabei de colocar aqui no quadro que está aparecendo para você. Se você gravar tudo isso aí, você grava as orações subordinadas substantivas. Tranquilo? Então pronto. Terminamos aqui a parte das orações subordinadas e substantivas. Não é um assunto tão complexo, certo? Mas também não é tão fácil. Requer atenção, requer que você responda as questões, analise, revise. Tranquilo? Qualquer coisa, você sabe onde me procurar e eu estou aqui pronto para ajudar você. Só que eu encontro você na próxima aula de orações subordinadas adjetivas. Vamos para lá.